Sejam bem-vindos ao nosso estudo de soluções. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa terceira videoaula Matemática Estudo das Unidades de Concentração. Hoje nós vamos estudar as frações molares e elas são representadas por x. Esse assunto chamado frações molares tem aplicações incríveis, desde termodinâmica, o assunto soluções, até outras atividades envolvendo engenharia. Bom, mas para nós vamos diretamente naquilo que interessa. O que são as frações molares? As frações molares caracterizam a relação entre os mols do soluto e os mols do solvente. Já vamos ver isso. As frações molares podem ser x1 e x2. O que é x1? É a fração molar do soluto. x2 é a fração molar do solvente. E se nós tivéssemos mais substância, seria x1, x2, x3, x4, etc. Onde? Olha aqui a fórmula da fração molar, é muito simples. x1, que é do soluto, é o número de mols do soluto pelo número de mols do soluto mais o solvente. Solvente mais soluto é a solução. E para o solvente nós temos a seguinte fração molar. N2 sobre N1 mais N2. N2, número de mols do solvente. N1, número de mols do soluto. E aqui, número de mols do solvente. N1 mais N2. Eu posso representar também por N, sem número, representando todos os dois. N é igual ao quê? N1 mais N2. N é o número de mols da solução. Para o soluto, N1 é a massa que nós chamamos massa da amostra dividido pelo átomo grama, ou molécula grama, ou íon fórmula, ou também, como nós costumamos dizer em nossas aulas, a massa da tabela. Então, o número de mols é a massa da amostra pela massa da tabela da substância em questão. E para o solvente, N2 é M2, no caso aqui a massa da amostra, no caso do solvente, e aqui a massa da tabela do solvente, onde teremos uma coisa que é muito importante, é que a soma das frações molares sempre vai ser igual a 1. Ela nunca pode ultrapassar o número 1, certo? Muito bem, vamos continuar. Vamos ver aqui no nosso terceiro exemplo resolvido. Uma solução contém 5 mols de moléculas de soluto dissolvidos em 20 mols de moléculas de solvente. Ou seja, tu tem soluto e solvente. Determinar as frações molares. Número de mols do soluto é 5. Número de mols do solvente é 20. Logo, só pegar a fórmula x1, que é o símbolo de fração molar. Quero lembrar que às vezes se usa x maiúsculo também. N1 sobre N1 mais N2. Substituindo, nós vamos ter N1 é 5, N1 é 5 e N2 é 20. Quanto é que vai dar então? 5 sobre 25, 0,2. E não tem unidade, é um número puro. Bom, só para efeito de conversa, se aqui deu 0,2, a outra vai dar 0,8, porque a soma tem que ser igual a 1. Vamos ver? Como x1 mais x2 é igual a 1, nós temos no x1 0,2 mais x2 igual a 1. x2 é igual a 1 menos 0,2. x2 é igual a 0,8. Pronto, terminado. Frações molares, 0,2 para o soluto e 0,8 para o solvente. Densidade absoluta D. A densidade ela é uma propriedade das substâncias da matéria relacionada à quantidade de substância contida em um determinado volume. Muito bem. Uma outra coisa, quem é mais denso, tecnicamente, tendo o mesmo volume, tá? Se nós tivéssemos várias amostras com o mesmo volume, aquele que é mais denso tem mais matéria. Mas o que é a densidade? É a massa, olha, aqui no caso nós estamos falando de solução. É a razão estabelecida entre a massa
da solução e o volume dessa solução. Massa e o volume dessa solução. Tá? Tanto que não tem índice nenhum e nem 2. Quando não tem índice, é que se refere à solução. Uma coisa que é interessante é que essa densidade ela é dada em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. Também pode ser dado, tá, em quilograma por metro cúbico, mas aqui nós vamos trabalhar gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, porque são a mesma coisa, onde m é a massa da solução e v é o volume da solução. D é a densidade absoluta da solução. Vamos ao quarto exemplo. Calcular a densidade absoluta de uma solução aquosa que apresenta 50 gramas e volume de 200 cm3. 50 gramas de solução, significa que tem soluto e solvente, já é 50 gramas. Então a massa é igual a 50, o volume é igual a 200. Lembrando que 200 cm3 é exatamente igual a 200 ml, é a mesma coisa. Logo, peguei aqui a fórmula, vou substituir direto. 50 por 200. E olha só quanto a gente acha. Rapidinho. 0,25 gramas por centímetro cúbico. Ou 0,25 gramas por ml. Muito bem. Quinto exemplo. A densidade absoluta de uma solução é de 1,2 grama por centímetro cúbico. Calcule o volume ocupado sabendo que a massa da solução é de 48 gramas. Então nós temos o quê? A densidade, 1,2 grama por centímetro cúbico. A massa, que é igual a 48 gramas. Essa massa é massa de quem? Vamos ver aqui, sabendo que é a massa da solução. Por isso que não tem nem índice número 1 nem 2. Logo, jogando a fórmula dm sobre v, massa em grama, volume em ml, ou centímetro cúbico dá no mesmo. A densidade é 1,2, a massa 48 e o volume v. Quem está dividindo passa multiplicando e quem está multiplicando passa dividindo. Vai haver uma permuta, uma troca aí. 48 sobre 1,2 é igual a 40 ml. Pronto. Terminado. Concentração comum. Tecnicamente, nós começamos a falar das unidades de concentração quando a gente fala de título, fala de frações molares e fala de concentração comum. Aí daí para diante nós vamos entrar em molaridade, molaridade, normalidade, etc. Mas a concentração comum, o que é? É a razão estabelecida entre a massa do soluto M1 pelo volume da solução. Só que tem um detalhe, esse volume da solução ele tem que ser dado em litros. Tá? Litros é diferente da densidade. A densidade é a massa da solução em gramas pelo volume da solução em centímetro cúbico ml. Aqui é a massa do soluto pelo volume da solução em litros. Tanto que está aqui, M1 sobre V em litro, símbolo litro L maiúsculo.